Olá, está começando mais um ACS na TV com um convidado super especial, que é o José Renato Quaresma, diretor da Embraps. José, seja muito bem-vindo. É maravilhoso ter você aqui. Vou até te chamar de Quaresma, porque a associação já é íntima, né? É isso aí. Quaresma, me conta um pouquinho, para a gente começar esse bate-papo, da sua trajetória profissional. Então, Júlia, ela é bem bacana, porque tenho orgulho de ter estudado no Senai e em 84, depois da primeira era militar, o Senai fez um tipo de um vestibulinho entre 3.000 alunos para 50 vagas para entrar na COSIPA. Eu acabei entrando lá como ajudante operacional e COSIPA naquela época, Petrobras, eram grandes empregos, né? E desenvolvi toda a minha carreira ali durante 13 anos na COSIPA. Passei por ajudante operacional, operador 1, operador 2, fui para técnico de segurança. Depois eu saí técnico de segurança, fiquei nas relações públicas, foi uma área que eu acabei me desenvolvendo muito. Depois fui comprador, passei em 3 áreas de compra e aí eu decidi sair e criei a Embraps, que ano que vem, agora em abril, faz 25 anos. Então, assim, foi uma trajetória dentro de 2 empregos, mais uma grande indústria, onde eu aprendi muito na área de qualidade também. E assim que eu saí, tentei aplicar todo o sistema de qualidade na empresa. Lógico que o início não foi fácil, né? Mas o orgulho de ter, assim, atendido o telefone, de ter atendido as pessoas, e hoje a estrutura que a gente tem aí, perto de 1.400 funcionários. E como que surgiu a ideia de criar a Embraps? Quando você falou, opa, vou empreender? É mais uma história interessante, porque eu trabalhava na área de refratários dentro da COSIPA e nós tínhamos lá dentro carros torpedo. O carro torpedo é um carro que carregava o ferro gusa do alto forno para a cearia. E eu fiz um trabalho junto com uma pessoa da Uzi Minas, naquela época era eu e ele, montando um trabalho de terceirização de refratários. Então esses carros torpedos eles foram terceirizados a parte de refratário interno deles. Isso gerou uma economia para a COSIPA de 1.800.000 por mês. Isso foi até motivo de matéria, na época eu tenho guardado jornaizinhos, assim. E esse outro rapaz, o Ponce, que era um engenheiro também da Uzi Minas, eu não sou engenheiro, sou administrador, mas ele é engenheiro da Uzi Minas, na área de compras, desenvolveu esse trabalho na Uzi Minas também. Quando eu vi essa situação de terceirização, eu comecei a estudar a terceirização. E aí veio a ideia de terceirizar condomínios, que naquela época também era uma pequena crescente. Era um produto onde a gente poderia fazer. Eu comecei a estudar esse mercado também, comecei a verificar Santos, e aquilo foi, né? Aí teve um dia na COSIPA que eu acordei e falei, olha, eu acho que eu tenho que correr. Achava naquele momento que o que eu estava fazendo, eu poderia contribuir mais. E foi a hora que eu tomei a decisão, saí. Tiveram, nesses primeiros meses aí, tive algumas situações que eu fui aprendendo para poder abrir a empresa e aí a gente começar com toda a dificuldade que tinha naquela época, em 98, né? Todo o início, conhecer pessoas, olha, mostrar credibilidade, falar, pô, sou eu que estou aqui, você lembra? E aí eu tenho um ponto que a COSIPA me ajudou muito, o conhecimento que eu tinha lá dentro, com muitas pessoas que eram síndicas de prédios também. Então isso puxou uma situação de conhecimento, quem me conhecia, e a empresa foi aos poucos crescendo para chegar hoje, graças a Deus, a gente empregando várias famílias aí. Que demais, é bem legal saber a história de quando tudo começou, né? É muito gostoso mesmo. E hoje, como que é composta a Embraps? Você já comentou quantos colaboradores tem, mas quais são as funções? Como é composto esse time? Então, a terceirização, nessa época mais antiga, ela tinha muito forte a parte de limpeza, portaria e vigilância. Isso veio mudando ao longo do tempo. Hoje eu tenho funções administrativas, recepcionistas, atendentes, já tive assessorista, já tive telefonista. Então hoje eu tenho jardineiro na empresa também. Então são funções onde você não precisa agregar só para você. Você precisa de um jardineiro específico. Se você dividir isso com mais 3, 4, 5 clientes por uma empresa, o teu custo é menor. Então é isso que a gente acaba fazendo dentro da terceirização. A terceirização ela é uma otimização de mão de obra,
onde o teu custo-benefício venha a ser melhor, tá? Quando se fala muito de defasagem, porque terceiriza tudo, isso hoje não procede. O que você tem são salários onde, dentro dessas empresas, você tem vale transporte, cesta básica, vale refeição, tudo que um trabalhador tem. O que faz você, como contratando uma terceirizada, ganhar este custo-benefício? É o volume que ela tem de funcionários preparados. Então, eu tenho lá minhas recepcionistas preparadas. Eu tenho um cliente com as recepcionistas. Se, de repente, falta uma recepcionista para ele, eu tenho uma reserva, ou eu tenho num outro cliente uma que está sobrando hoje, que eu possa remover de comum acordo com cada cliente. Então, você não fica naquela necessidade de perder uma. Acontecia muito isso em prédio. Os condomínios hoje têm funcionário próprio. Quando ele falta, muitas vezes, e bem mais um pouco atrás, hoje nem tanto, o síndico era obrigado a ficar na portaria. Na empresa, não. A gente tem um funcionário, procura levar esse funcionário que já conhece esse condomínio treinado e faça essa função para que você não perca essa produtividade no processo que o cliente está contratando. Então, assim, hoje nós diversificamos as funções onde a gente possa atender, o que a gente pode atender. Então, a gente tem várias atividades administrativas, várias atividades complementares, mas o forte passa a ser ainda a portaria, limpeza, né, que é o grande volume que nós temos, que são os condomínios residenciais e comerciais. No geral, são quantos colaboradores, mesmo 1.400? Hoje está 1.389, 90, então perto de 1.400 colaboradores. Na verdade, então, resumindo, vocês resolvem o problema da empresa, né? Com essas faltas, por exemplo, com vocês isso dificilmente acontece porque vocês têm esse jogo de cintura, Sim, né? a logística que nós temos das pessoas é justamente para isso, que não perca. Então, eu tenho, por exemplo, não só condomínios, eu tenho shopping, eu tenho empresas, você tem uma pessoa na área de auxiliar de serviços gerais dentro de uma empresa. Então, vamos supor que ela tem 12. Se é um cargo, faltou uma pessoa, se é uma função que você consegue suprir com as outras 11, tudo bem, entra-se no acordo. Mas se não é, eu tenho uma reserva que eu levo e ela supre essa aqui. Porque existem locais que eles são trabalhos independentes. Você tem 12, tem 15, mas são trabalhos independentes. Então, a necessidade que se faz naquele momento, você supre. Por quê? Porque o supervisor daquele condomínio, daquela empresa, já conhece o serviço, leva uma pessoa, passa esse serviço, ou a pessoa ela é treinada nesse período para quando houver uma falta. Então, todo esse processo, principalmente de treinamento, tanto na entrada da empresa como no treinamento do cliente, é um diferencial que a Embraps tem. E quais são as responsabilidades da Embraps? Olha... Você pode falar tanto da responsabilidade com a empresa, sim, ou com os colaboradores, por exemplo. A responsabilidade, assim, que eu trago isso já de muito tempo, são dois pontos que você falou, o cliente e o colaborador. A responsabilidade com o colaborador é de cumprir com ele o que você tem hoje de legado trabalhista. Tá. É pagar o salário em dia, é pagar o vale-transporte, é pagar o vale-refeição, é ele ter o 13º dele depositado, é ele ter o INSS dele depositado, o fundo de garantia dele. Antigamente as empresas tiveram falhas nisso e muitas empresas quebraram porque utilizavam esse dinheiro de uma forma errada. Hoje existem mecanismos para que você amarre todo esse processo e ele sirva de respaldo, mas ele ainda não é total. Aí vem a credibilidade da empresa de fazer isso certo. Então, eu falo para você que nesses anos todos, que a gente tem 24 anos, indo para 25 anos, a gente sempre cumpriu, tem as certidões negativas, e com o cliente, a responsabilidade de executar o trabalho com a responsabilidade da empresa de apoiá-lo. Eu vou dar um exemplo aqui, que eu acho que é um exemplo que eu criei lá atrás, e hoje eu tenho, assim, um respaldo muito grande. Uma ação trabalhista, né? Porque você sabe que essas empresas, muitas elas têm ações trabalhistas, todo mundo, quebra por ações trabalhistas. Não, ela não quebra pela ação trabalhista, ela quebra por outros motivos, né? Mas uma ação trabalhista não tem,
nesses 25 anos, nenhum cliente que tenha desembolsado dinheiro por uma ação trabalhista dentro da empresa como cliente. Porque até o advogado, para fazer a defesa deste cliente, se ele me dá a credibilidade de me dar o dinheiro para eu administrar a mão de obra que está indo para lá, eu também tenho que ter a responsabilidade de, se houve um erro, acatar com o erro. Você concorda? Com certeza. Então, nem isso o cliente tem com a gente. Ele simplesmente vai comparecer, porque aí é obrigado, mas toda a parte de defesa estrutural, de apresentar certo ou errado, somos nós que fazemos. E graças a Deus isso também deu muita credibilidade para a empresa. Por quê? Porque você tira custo que o cliente tinha, certo? E ele passa a ter um equilíbrio maior nesses pagamentos. Ele sabe o que ele vai pagar e, a partir daquilo, ele ajusta o caixa dele. Quem tem que administrar essas variáveis é a empresa. E, a partir disso, a gente foi criando e graças a Deus, está aí, né? Com esse momento da empresa fazendo 25 anos, que é muito gratificante, né? A gente poder gerar empregos, famílias empregadas. Com certeza, é muita história, né? Muita história. Quaresma, agora a gente vai para o intervalo, mas depois eu quero entender um pouco mais dessa história, viu? Nós vamos para o intervalo e logo, logo voltamos. A melhor notícia de 2023 acontece em 2022. Venha participar do concurso de bolsas do Colégio Santa Cecília, com bolsas de estudo de até 60% de desconto para alunos do 6º ao 9º ano do ensino fundamental e 1º e 2º ano do ensino médio. Inscreva-se até 3 de agosto no site santaceciliacolégio.com.br. Estamos de volta com a CS na TV, com José Renato Quaresma, que é diretor da Embraps. E ele estava me contando sobre a história de como é a responsabilidade com o colaborador, como é a responsabilidade com a empresa também, né? E ficou faltando alguma informação dessa parte? Porque a gente foi para o intervalo, acabei te cortando um pouquinho. Não. Eu acho que o que você falou é a credibilidade, tá, né, que a gente tem que trazer para o mercado. Quem pode comprovar essa credibilidade são os próprios funcionários no dia a dia e mais ainda os clientes, quando perguntam para eles, está tudo certo? Tá. Tem divergência? Tem, mas as divergências têm que ser ajustadas. E a empresa está para isso, ajustar as divergências e ajudar o cliente. E quais são as vantagens de contratar pela Embraps? Você já comentou um pouquinho, Sim. Mas se você pudesse assim, resumir para mim, por que eu devo contratar a Embraps? Primeiro que a gente está contando uma história bonita aqui, né? Linda, linda. E se você for para perguntar para quem trabalha com a gente, e eu tenho funcionários aí de 20, 22 anos, que é muito bacana dentro desse mercado. Quando eu comecei a empresa de terceirização, eu lembro que muitos falavam, terceirização dura 3, 4 anos no máximo no cliente. Eu tenho clientes tenho clientes que vão completar comigo 25 anos. Então, isso é uma satisfação que eu poderia falar para você assim, Júlia, contrata com a Embraps, porque é o apoio que a gente dá, é a estrutura que a gente tem, é conhecimento de mercado, é conhecimento da mão de obra que eu preciso levar para a sua necessidade. Então, a gente tem uma expertise hoje aqui, que ela foi desenvolvida nesses anos todos, né, com credibilidade e com muito procedimento, vamos dizer assim, para que a gente possa levar para você o melhor serviço. O funcionário não está dando certo. A gente vai trocar e vai buscar entender por que não deu certo. Não é simplesmente a troca, entendeu? Porque isso para nós não é efetivo. O que é efetivo é o funcionário que fica em clientes que eu tenho, por exemplo, funcionários de 8, 10, 12, 15 anos. Ele fica lá. Esse é um funcionário efetivo, que deu certo no cliente, deu certo na empresa e esse namoro ele prossegue. Então, são esses motivos que fazem você contratar com a Embraps. Bom, já vou contratar, porque já me ganhou. Convenceu. Já me convenceu. A terceirização hoje, até um outro ponto que você comentou, ela cada vez mais ela tem crescido, principalmente por conta dos vínculos empregatícios, todas essas questões. Hoje, para quem procura a Embraps, para quem procura, por exemplo, a terceirização, é muito importante essa facilidade hoje de não ter esse vínculo? O que você tem percebido do mercado? O mercado hoje, a grande dificuldade do mercado hoje é o DP, Departamento Pessoal. Tá. Né?
tanto nas grandes empresas, como nas menores, como nos condomínios. Então, as terceirizadas, elas partem de um grande DP, onde elas administram essa mão de obra. Eu diria para você assim que as vantagens que se tem no mercado é atuação de treinamento, atuação progressiva, de produtividade. Elas se especializam naquilo que vão fazer para que elas possam te dar melhor qualidade. E isso foi o que as empresas vieram começar a buscar. Pô, porque eu tenho aqui uma carga de caminhão, eu tenho que me preocupar com a portaria. Eu vou ter mais um funcionário na minha empresa, então eu diminuo aqui e crio uma conta que eu pago aquela conta que eu sei que é mensal. O crescimento disso, ele tem que ser, não diria para terceirizada, mas para o cliente, tem que ser de confiança, contratar certo, tá? A gente sabe também que existem muitos, como qualquer campo, a gente sabe, existem aqueles que são bons e são ruins. Sim. E às vezes os ruins atrapalham e te traz um prejuízo maior. Mas as empresas boas, você tendo confiança, isso otimiza até o seu trabalho no que você tem que fazer. E até ia te perguntar sobre isso. Qual que é o segredo para ter, por exemplo, um bom colaborador? Que você comentou, né? Existem colaboradores que estão há mais de 20, 25 anos. É processo, é treinamento? Tem alguns que saem com 2 meses. Entendi. A escolha é importante. Nós temos na Embrapes, por exemplo, uma particularidade na área de RH, que é o treinamento, que é a estrutura, que é a entrevista, que é a análise de currículo, né? E depois a gente tem o treinamento in loco, onde esse funcionário foi relocado e trabalha, ele tem treinamento também in loco. Todo esse apoio, então nós temos técnico de segurança que acompanha, faz campanha de segurança para usar luva, bota, óculos, vai usar um material, usa óculos, sabe? Todo esse processo, o funcionário ele se sente importante. E quando ele se sente importante, ele rende. E quando ele tem um rendimento bom e vê que a empresa colabora com ele, ele faz com que esse rendimento seja melhor ainda. E isso vai casando o que a gente tem que chamar de assim, de estrutura de troca. Eu tenho que te pagar, você tem que trabalhar, o outro tem que ter um bom trabalho, e isso bem claro, com empresas, com trabalho, a coisa anda, flui. E na terceirização a gente lida com mão de obra humana. Não é simplesmente pegar o sabonete e trocar de prateleira que ele não reclama. Todas as pessoas, elas têm problemas diários. Então, às vezes, você tem que administrar o problema junto com aquela pessoa, ajudá-lo a isso, para que ele possa entender que tem o apoio da empresa para executar o melhor serviço. Isso é interessantíssimo, porque assim, mesmo com a terceirização, vocês conseguem manter a motivação desse colaborador, né? Porque, respeito. Porque esse colaborador, ele, não, você me corrige se eu estiver errada, ele pode, às vezes, até mudar de empresa. Ele vai no segmento A, ele vai no segmento B, mas ele continua motivado. É isso ou ele sempre segue no mesmo cliente? Não, ele pode ter um problema no cliente. Um síndico não gostou do porteiro, mas ele ser um bom funcionário, você traz ele novamente para a reciclagem, ele executa a reciclagem, ele vai para um outro cliente. E às vezes esse outro cliente, ele se adequa a esse processo. Então essa é a parte econômica do processo. Você conseguiu fazer o giro logística dentro de uma economia, por exemplo, vamos falar uma economia externa, dentro de uma cidade como a nossa, isso é importante que você não gera desemprego. A parte de terceirização, a parte de serviços, foi a maior ícone que teve nessa crise econômica que nós tivemos, porque foi a que mais manteve emprego. Enquanto outros setores estavam desempregando, a área de serviços, terceirização, manteve emprego justamente por causa disso. Se eu perco um cliente que não consegue mais me pagar e ele tem que me passar uns funcionários, eu pego esse funcionário, ele é bom, eu reloco para outro. Eu não fico mandando embora para trazer outro funcionário. Então, essa situação também que a empresa tem é de extrema importância para você manter os bons funcionários. Então, quem trabalha bem tem emprego garantido. Eu até quero conversar um pouco mais sobre essa parte de economia, mas vamos também para os intervalos e logo, logo voltamos com esse assunto tão importante. 2022, ano de eleições, ano de decisões.
A Santa Cecília TV ajuda você a entender a política na região e no país. Rumos e desafios. Entrevistas exclusivas com quem está no centro dos acontecimentos. Inéditos, segundas e quartas, 8 da noite, na Santa Cecília TV. Apoio, Laboratório Célula Mater. Estamos de volta com a CS na TV, com o nosso convidado que é o Quaresma, diretor da Embraps, e a gente estava falando sobre economia. Mas agora eu quero entender, Quaresma, sobre a questão da pandemia, a economia durante a pandemia, né? Vamos falar de como foi o processo no meio, né, quando estava tudo acontecendo, se houve um crescimento ou uma mudança, e aí depois a gente fala do pós. Houve essa mudança? Houve primeiro, alguma... eu quero deixar claro aqui o trabalho que foi executado por toda a minha equipe na época da pandemia, de apoio, né, a todos esses nossos colaboradores que estão trabalhando nos clientes. Então, a gente tem porteiro manobrista. A gente, além de levar máscara, a gente levou álcool e gel, levava luvas descartáveis. Ele entrava num carro para fazer a manobra, jogava a luva fora. Então, todo o aspecto de proteção ao funcionário que poderia ter sido feito, nós fizemos. Isso, então, é gratificante e eu parabenizo aqui, aproveito para parabenizar toda a equipe, que foi um momento muito difícil. Era um momento de medo, de incertezas, de desemprego, todo mundo achando que ia ficar desempregado. E dentro disso, eu também falo para você que nós mantivemos um índice muito bom, nós não perdemos um cliente. Isso para nós foi muito efetivo, assim, não pelo fato de perder, mas pelo fato de mostrar, de ter o acompanhamento dos clientes também, vendo o trabalho da empresa, apoiando aquelas pessoas que estavam juntos com a gente. E a empresa, dentro de não precisar ou não perder, ela acabou ganhando. Ela ganhou clientes que viram o nosso trabalho. Que legal. Então, assim, a pandemia para nós, ela acabou sendo efetivamente boa. A pandemia em si nos gerou muito problema por faltas, por problema de espalhar o Covid, né, dentro do funcionário. Isso aí foi muito difícil, mas a gente manteve isso também como um trabalho. E olha, mesmo tendo uma época que nós tivemos quase 45, se eu não me engano é um número, 45 foi a época, o pico maior que a gente teve, 45 funcionários com Covid, a gente conseguiu suprir tudo isso e continuar com os clientes. Então, eu não posso reclamar. Dentro disso, a área de terceirização, principalmente na Embraps, ela foi muito boa. E qual que é a sua visão do pós, né? Agora que as coisas... É lógico que o Covid ainda não foi embora, mas sim, como que está sendo esse pós-Covid? Então, as pessoas enxergaram que, às vezes, você ter um funcionário, você tem zero. Porque pega Covid, pega dengue, pega não sei o quê, pega gripe... E esse funcionário sempre está faltando. O que aconteceu? As pessoas tiveram uma outra visão da terceirização, tá certo? Elas viram que a produtividade na terceirização, ela pode ser melhor, o teu custo-benefício, como eu falei de início. Então, eu acho que isso foi muito importante também para apresentar essa área que era meio que marginalizada há muito tempo atrás e que hoje vem num processo muito bom de desenvolvimento. A terceirização, a tendência dela não só da mão de obra, mas a terceirização de processos, ela vai vir no crescimento. Ela vai ter uma situação onde você tem uma loja de vender sapato. Os teus vendedores vão ser terceirizados, a tua loja, lá, quem olha o filtro é terceirizado, você vai se preocupar em vender sapatos. Esse é o processo que já acontece há muitos anos no Japão, há muitos anos na Ásia. Se você faz uma indústria, qual o objetivo da indústria? É X, o arredor dela, todo de apoio, é tudo terceirizado. Então, isso já é um processo muito forte lá fora. Aqui já está começando a ficar cada vez mais. Você tem as empresas de tecnologia que hoje te dão apoio, é uma terceirização. Você tem apoio de empresas hoje de automóvel, é uma terceirização. O táxi que você pega, o Uber que você pega, é uma terceirização de locomoção. Então, tudo isso estão entendendo que é um processo de apoio
para o que você quer. Eu preciso ter o meu objetivo. A partir disso, eu terceirizo meus secundários. E hoje a Embraps é um grande, faz parte, fomenta muito a economia regional, né? Hoje vocês têm quase 1.400 colaboradores. Hoje você, como diretor, o que você indicaria para quem está vendo o programa, quer se qualificar, procura um emprego, o que você sente falta, o que você diria para quem realmente quer trabalhar em algum local? Júlia, a parte cultural de principalmente cidades de litoral, a mão de obra ela é sempre menos qualificada do que as áreas centrais. Então, se você for para o centro do estado, você tem uma qualificação maior das pessoas. O litoral, ela tem um diferencial muito grande. Eu falava com meus amigos que tinham empresa no Rio, eles falavam, cara, os caras somem sexta-feira. É verdade. Então, o que nós temos que entender? Que nós aqui na cidade temos um grande porto, onde nós temos que ter uma mão de obra qualificada para atender porto. Nós temos nossas áreas, nossas cidades, Guarujá, São Vicente, Santos, Praia Grande, são de serviços, turismo e demais serviços, restaurante, apoio de praia. Nós precisaríamos ter empresas com suporte, não precisa ser do ramo, mas ajudando a criar trabalhos de treinamento, de aprendizado, para que você tenha qualidade. Essa qualidade ela vai gerar recursos para a cidade, que automaticamente gera recursos também para as empresas que estão. Isso é um ciclo. Quando você pensar que hoje o desenvolvimento pessoal ele é o grande ponto nessas cidades, você vai estar entendendo que o teu trabalho de serviços ele vai te proporcionar um recurso lá na frente. E como funciona esse processo de contratação? Como que o pessoal pode procurar a Embraps, por exemplo? Então, nós temos um RH específico disso, onde as pessoas levam o currículo, esse currículo é avaliado, depois de avaliado as pessoas são chamadas para uma entrevista, existe a moça que faz toda a parte de entrevista, outra que faz a análise, depois disso elas te chamam para treinamento lá dentro. Esse é um processo comum. Exames médicos, depois de tudo isso feito, você vai para a área operacional, começa a treinar em alguns postos, tá certo? E depois disso você vai ser relocado para um posto efetivo. Depois você tem o treinamento no teu posto efetivo. Então as pessoas que querem trabalhar, elas têm que procurar a empresa, lá na Praça Fernando Prestes, 18, entregar o currículo, que depois elas vão ser chamadas para essa avaliação. Quaresma, esse bate-papo está muito legal, mas infelizmente a gente está chegando ao fim. Acabou o tempo. Acabou, mas antes disso, eu vou até para a última pergunta, que é entender a sua relação, a relação da Embraps, na verdade, com a associação comercial. Vocês são associados da casa. Queria que você me contasse um pouquinho dessa relação. Então, primeiro foi um prazer encontrar muita gente conhecida lá na CS, né? Segundo, um prazer enorme poder prestar serviço para a CS, já estamos lá há um bom tempo. E terceiro, ser um associado de uma instituição que eu tenho assim, eu vejo que ela brilha não só em apoio aos que são associados, mas ela brilha em questão de ver a necessidade da cidade, a integração desses associados, de pessoas que estão lá e que a gente conhece, que são sérias com objetivos de fazer a coisa macro, buscar emprego, buscar empresas fortes e buscar uma região mais agregada. Então, é uma satisfação muito grande estar na CS. E só me fala o seguinte, como que o pessoal pode encontrar a Embraps? Tem site, tem Instagram, tem redes sociais? Embrapserviços.com.br. A gente tem o telefone que é 3278-5500 para poder enviar o currículo ou passar na Praça Fernando Prestes, que é ali no Macoco, e entregar o currículo para a gente fazer essa entrevista com ela. Bom, foi uma honra conversar com você, isso, eu que agradeço. Entender um pouco mais sobre a questão da empregabilidade na cidade, o trabalho de vocês. Tenho certeza que quem assistiu, com certeza se sentiu motivado pelo tamanho da Embraps e pelo que vocês fazem. E espero você para uma próxima vez por aqui. Olha, sempre que convidado estarei aqui. Eu que agradeço. Falar de emprego, falar de famílias, né? Falar de sociedade, eu acho que é muito importante.
E sempre que precisar, a gente vai estar à disposição. Muito obrigado por assistir o ACS na TV. Esperamos você para o próximo. Tchau, tchau. Já parou para pensar que estudar com liberdade é a melhor escolha que você pode fazer? Digital, conectada, flexível. É por isso que eu escolhi a Unisanta. A Unisanta oferece um modelo pedagógico integrado que abre